Olá, acadêmicos. Olha eu de volta aqui, hein? Nossas aulas estão ficando a cada dia mais interessantes. E hoje não é diferente. Temos aqui um tema importante, assim como os demais, né? No qual vocês também terão que utilizar de alguns artifícios matemáticos, né? Algumas relações matemáticas que vocês aprenderam durante toda a vida estudantil de vocês. O que nós vamos analisar aqui hoje, pessoal? Veja só, nós vamos analisar o ciclo trigonométrico e as conversões de arcos. O que vamos tratar nesse pequeno tempo que nós temos aqui com vocês? Analisar como que é ou como é definido um ciclo trigonométrico e as conversões, porque se vocês lembrarem bem, quando vocês estudaram lá no ensino médio e fundamental, nós poderíamos trabalhar o ângulo em graus e radianos. Nós também estaremos trabalhando em grado aqui também. Vou só mostrar para vocês essa definição em grado, mas não é muito aplicado aqui para nós. Então vamos lá, o que nós temos de importante aqui? Veja só. As medidas dos arcos. Como que pode ser medida esses arcos? Falei para vocês que em graus, que você já conhece, em radianos, e aqui tem uma medida que talvez para muitos seja novo, grado. Bom, vamos ver o que significa ou como é definido cada uma dessas medidas? Primeiro, a medida de um grau é definido como a medida de um ângulo central subtendido por um arco de medida correspondente a 1 sobre 360, ou a razão de 1 por 360. Assim, podemos verificar que uma circunferência ou arco de uma volta tem 360 graus. Por isso que você fala uma circunferência 360 graus. Essa outra medida, grado, que talvez para muitos seja novo, o que ela tem como razão? Ela tem a razão de 1 para 400. Então, seria você pegar uma circunferência e dividir em 400. Cada circunferência tem 400 graus. E aí você pode fazer a relação entre grau e grado e fazer a conversão. Bom, mas o mais importante, ou as duas unidades que nós vamos mais trabalhar, vai ser quem? Graus e radianos. Vamos lá? Radianos. Como é que eu posso definir o radiano? A medida de um radiano é definido como a medida de um arco unitário, cujo comprimento corresponde ao comprimento do raio da circunferência ao qual está inscrito. Bom, e aí, resumindo, nós já sabemos que uma circunferência tem 2π radiano. Tá? Então, nós temos que uma circunferência tem de comprimento 2π radiano. Então, cada circunferência você vai ter no máximo ali 2π radiano de comprimento, ou de arco, né? Bom, vamos começar aí agora, então, a trabalhar essas conversões de ângulos. Lembrando, nós vamos trabalhar aqui especificamente em graus e radianos, porque é o que é mais utilizado para vocês. Então, as relações que nós temos entre as unidades. Veja, dividindo-se uma circunferência em 4 partes, que nós também chamaremos mais adiante de quadrantes. Então, o primeiro quadrante de 0 a 90, segundo de 90 a 180, terceiro de 180 a 270 e o quarto de 270 a 360. Veja que aí nós temos os valores para eles. Então, olha, 1/4 de uma circunferência em grau, 90, grado, 100, radiano, π sobre 2. Metade de uma circunferência, grau, 180, grado, 200, radiano, π. 1/3, aliás, 2/3, né, 3/4, perdão, dá 270, 300 graus e 3π sobre 2 radianos. E uma circunferência completa, 360, 400 e 2π radiano, que foi o que nós comentamos. A partir dessas relações é que nós vamos trabalhar. Vamos começar a fazer as conversões entre elas matematicamente. Conversão dos arcos. Veja só, fazendo a conversão entre graus para radiano. Então, se existe uma conversão, quer dizer que existe uma relação matemática entre eles, uma igualdade. Então, eu estou colocando, olha, usando a relação que 180 graus está para π radiano, lá naquela tabelinha. E eu quero saber quanto vale um valor em graus em radianos. Tá? Então, veja, um valor em graus alfa, eu quero converter eles para radiano. Aqui nós fazemos uma regra de 3, simples, produto de meios extremos, e chegamos que o valor em radianos vai ser igual ao valor em graus, dividido por 180, vezes π radiano. Então, na verdade, você já pode usar diretamente essa equação aqui.
tá? Bom, para a gente verificar se ficou gravado isso aí com vocês, vamos fazer a conversão, então, de 45 graus para radianos, utilizando a relação que nós acabamos de definir. Veja, 180 está para π radiano, 45 está para x. Veja que é bem simples. Multiplicando meios e extremos, veja só, multiplicando meios e extremos, nós vamos chegar exatamente a essa relação, ó. X é igual a alfa 45 vezes π radiano dividido por 180. Quer dizer que 45 graus equivale a quanto? Π sobre 4 radianos. E se eu quero fazer a conversão ao contrário, radianos para graus, a relação é a mesma, tá? Então veja, convertendo então agora radianos para graus, o princípio é o mesmo, 180 está para π radiano, x está para alfa. Veja que agora eu tenho o radiano, alfa, e quero o graus x. Veja que quando você multiplica meios extremos, você chega à seguinte relação, 180 vezes alfa dividido por π radiano. Quando você aplica isso aí, olha só como que ficaria. Converter π sobre 6 para graus. Aplicando a relação métrica, essa relação aqui, veja, ó, fazendo o produto de meios e extremos, veja, chegamos exatamente à relação que eu falei para vocês. X é igual a 180, aqui já no caso já está até simplificado, né? Ó, multipliquei, veja só, 180 dividido por 6 dá 30, aqui, vezes π radiano, dividido por π radiano. Simplificando essas duas grandezas aqui, sobrou quanto? Que esse ângulo de π sobre 6 equivale a 30 graus. Beleza? Veja que é bem tranquilo. Você converter graus para radianos ou radianos para graus, é você fazer o quê? É simplesmente você montar essa razão. 180 está para π, assim como o valor de graus está para radianos, ou o contrário. Ah, e se eu quisesse usar 360 para 2π, dá a mesma relação, tá? Beleza? O que é aconselhável é sempre você, na matemática, trabalhar com valores simplificados, ok? Bom, o que mais nós podemos analisar? O ciclo trigonométrico. Bom, o que seria o nosso ciclo trigonométrico? Então, eu coloquei uma definição bem simples para vocês aqui. Ó, você tem um ciclo que é uma circunferência, e essa circunferência ela é de raio unitário. E nós vamos trabalhar o ciclo trigonométrico em quadrantes. Como que vai ser? Nós vamos trabalhar sempre no sentido anti-horário. Então, de agora para frente, na trigonometria, nós vamos analisar o ciclo trigonométrico no sentido anti-horário. Ok? Então, nós temos, olha, uma definição assim, rápida, sendo o centro da circunferência também o centro do sistema dos eixos cartesianos, dividindo a circunferência em quadrantes, temos. Então, essa circunferência, e tem o centro dela, também é o centro dos eixos cartesianos, que mais adiante nós vamos assumir esse eixo de y seno e esse eixo de x cosseno. Então, nós temos o primeiro quadrante de 0 a 90, lembra que eu falei com vocês? O segundo, de 90 a 180, o terceiro, 180 a 270, e o quarto, 270 a 360, que é essa relação que nós temos nos quadrantes. Depois nós vamos analisar sinais, tanto para a função seno, cosseno e tangente. Bom, quando você pega esse ciclo e você trabalha ele, divide ele em ângulos, principalmente naqueles ângulos notáveis, lembra que nós vimos aquele quadrozinho lá na nossa primeira aulinha que nós tivemos? 30, 45 e 60, nós podemos chegar à seguinte relação. Veja só, se eu analiso 30 graus, nós já vimos a conversão que é π sobre 6. Se nós analisarmos 45 graus, nós também já analisamos, né, na conversão aos slides atrás aqui, que ele vale quanto? Π sobre 4. E fazendo as conversões, 60 π sobre 3, 90 π sobre 2, e assim fomos fazendo a conversão. Veja, ó, 120, 135, 150, 180. Se vocês olharem bem, esses ângulos aqui, eles possuem, né, ó, esse ângulo de alfa aqui é numericamente igual a esse. Ó. Por quê? Primeiro, eles são opostos, não é isso? Só que o que vai acontecer? A gente vai analisar isso mais adiante, que os sinais aqui vão mudar, tá? Os sinais vão mudar. Então, veja só,
30, 45, 60. Se você olhar, isso aqui tem que valer quanto? 30. Qual que é a distância que você tem aqui em ângulo? Ó, 30. Então, olha, esse ângulo aqui vale quanto? 15, porque de 120 a 135, 135 a 150, e aqui vale quanto? 30. Então, essas medidas de ângulos elas vão ser importantes. A gente diz que é os ângulos notáveis. Por quê? Porque você já conhece os valores deles. 30, 45 e 60. Mas nós vamos analisar esses ângulos agora lá para a função seno, cosseno e tangente. E também para as suas funções inversas, cossecante, secante e a cotangente. Beleza? Aguardo vocês na nossa próxima aulinha e lá estaremos analisando esse ciclo trigonométrico com mais detalhes. Um abraço e até a próxima.